Que nós possamos hoje, sobretudo à luz da Sagrada Escritura, cuja mensagem central será: não tenhais medo de testemunhar o Senhor diante da sociedade. Essa é a mensagem central. É interessante como o dízimo, que é uma forma também de testemunharmos o Senhor, ainda é tão incompreendido entre nós cristãos. É o 5º mandamento da lei da igreja. Ele é bíblico, mas ainda existem entre nós pessoas que dizem: o dízimo é um imposto obrigatório, ou eu pago ou eu vou para o inferno. O que não é verdade. Há aqueles que vão dizer: não, o dízimo é uma esmola que nós damos para ajudar a igreja. Isso também não é verdade. O dízimo é coisa do Antigo Testamento e não nos diz mais respeito ao Novo. Não, isso também não é verdade. O que é então o dízimo? O dízimo, sobretudo, da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Esse que nós professamos aqui. É uma expressão forte de amor para com Deus, expresso na comunidade em que vivemos. Eu gostaria de fazer um convite para você que está aqui presente na igreja e você que nos ouve em casa, refletir a respeito. Dá uma olhadinha para quem está sentado do seu lado e atrás de você. Dá uma olhadinha, pode virar o pescoço mesmo, né? Se você não souber o nome da pessoa que está aí, pergunta o nome dela. Pode perguntar. Que a gente vem aqui e fala que é irmão, mas ninguém conhece ninguém, não é isso? A palavra de Deus, que deseja ser testemunhada, nos questiona o quê? Você ama essa pessoa que está do seu lado, à frente, atrás, como irmão, como irmã? Sim ou não? Olha, você não quer olhar de novo? Se alguém pensou no não, está no lugar errado. Porque Jesus, ele vai dizer exatamente o quê? Amai-vos uns aos outros. E muitas vezes esse amor escandaliza o mundo. Este amor que é promotor do bem, ele é contraditório ao mal egoísta que o mundo hoje propaga. E esse mal do mundo tenta nos calar. E tenta nos calar, nos intimidando a praticar o mal e a não fazermos o bem. E muitos de nós, às vezes, até esconde que ele é cristão. Muitos de nós, às vezes, nem diz na comunidade ou na sociedade como é que é o seu valor, quais são os seus princípios, porque ele tem medo de ser considerado e retalhado pelo mundo lá fora. E é curioso que na primeira leitura de hoje, nós vamos encontrar, mesmo quando a visão de Deus era de um Deus que mora lá no céu e distante, Deus já vem em auxílio daquele que é maltratado pelo mal. Jeremias vai nos mostrar isso. Nós vamos observar na segunda leitura de hoje um outro fato curioso. Se o pecado ou o mal que entra no mundo por um homem, ele também é extirpado no mundo a partir de Jesus. Este Deus que entre nós nos indica o caminho, mais do que isso, e o Evangelho vai tratar. Deus agora não está lá distante no céu, Deus não está tampouco somente entre nós, mas Deus está dentro de cada um de nós. O que é que nós devemos temer? Nada. E se não precisamos temer, o que é que podemos fazer? Nós podemos, enquanto paróquia, enquanto comunidade, anunciar a boa notícia. Esse é o nosso papel. Destemidos. Aristides, e o que é que o dízimo tem a ver com isso? Porque o dízimo, ou seja, o pouco de cada um de nós, trazido na comunidade,
ele se transforma em ação pastoral. Nós vamos anunciar a boa nova para as crianças na catequese. Por exemplo, enquanto o mundo se especializa em perverter e corromper crianças, vocês aqui na paróquia Nossa Senhora da Abadia, com suas comunidades, vocês educam na fé as centenas de crianças. Tem algum catequista aqui hoje? Não? Tem algum catequista? Levanta a mão se tem algum catequista. Não? Mas são esses que trazem para a gente esse trabalho extraordinário de educar nossas crianças. Você, por exemplo, pode estar viajando, pescando, trabalhando. Se aqui na paróquia está tendo um encontro de catequese, você também é dizimista. Para cada cesta, você também é catequista. Para cada cesta básica que hoje nós distribuímos na paróquia, para famílias carentes, você, dizimista, também está ali entregando essa cesta básica. Não é pouco o que a paróquia Nossa Senhora da Abadia faz. Não é pouco o que a Diocese do Goiás realiza em termos sociais. E isso só é possível pela participação consciente do dízimo de cada um. Aristides, então o dízimo não é coisa só de crente? Não, o dízimo é coisa daquele que tem fé. Dízimo é expressão de coparticipação e responsabilidade. Mas é 10% que eu preciso dar? Isso é lá no Antigo Testamento. Em Jesus tudo se faz novo. Agora é 100%. Você estava achando que fosse diminuir, não é isso? Por que é 100%? Porque Jesus vai nos dizer: vocês dão o dízimo do endro, do hortelã e do colminho, que nasce no quintal da sua casa, mas não praticam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Do que adianta trazer 10% do dízimo na igreja e não ser fiel com a tua esposa? Ou com o seu marido? Do que adianta trazer dinheiro, mas não agir com dignidade, com justiça e igualdade com o próximo? Então, ser dizimista hoje é responder a um chamado de conversão. Aristides, mas se eu for dizimista não vai me fazer falta? O 5º mandamento da lei da igreja diz: cada qual, segundo as suas possibilidades, socorra as necessidades da sua comunidade. E São Paulo vai nos ensinar o princípio do dízimo: cada um dê segundo o que se propôs em seu coração. Você com a tua esposa vai entrar em casa e fala assim: olha, o Senhor me deu a administrar tanto, eu desejo e posso participar com tanto. É você que vai decidir. Mas uma vez que você fez o voto, cumpra. E se você não fez essa experiência, faça. O próprio profeta Malaquias vai nos dizer: fazei a experiência e vereis se não derramo as minhas bênçãos sobre vós, muito além do necessário. Há 36 anos atrás eu fiz essa experiência. E se tem uma coisa que eu nunca me arrependi, foi de ter feito essa experiência do dízimo. E aquilo que fez da minha vida é tão extraordinário que desde então eu tenho viajado dentro do Brasil e fora do Brasil, falando sobre as possibilidades que nós temos de fazer um dízimo diferente, uma paróquia diferente em nossas realidades. Então, se você ainda não fez a experiência, faça. Tem muita gente que chega para mim e fala assim: Aristides, quando eu vou à missa, eu vou lá e contribuo no ofertório. Quando eu faço isso, eu já não contribuí com o dízimo? Não. Dízimo é uma coisa, ofertório é outra. O dízimo tem como base a nossa produção. Se eu trabalho e recebo uma vez por mês, eu vou contribuir com o dízimo apenas uma vez por mês. Mas se eu vier à missa todos os domingos eu serei convidado a viver o momento do ofertório. Qual então é a medida do ofertório? É a de um desejo de fazer comunhão com Deus no altar.
O momento do ofertório, muito diferente do que muitos de nós pensam, que é um momento só de se trazer dinheiro, é um momento de nós trazermos para o altar tudo o que nós desejamos ver transformado no corpo e no sangue de Jesus. Eu dava testemunho agora na missa, na matriz. Meu pai e minha mãe reuniram os filhos, nós somos 5 em casa. Eu tinha na época uns 11 anos de idade, para nos dar notícia da separação deles. E foi talvez a notícia mais triste que eu recebi na minha adolescência. Eu lembro que eu fui num seminário próximo de casa, desabafar com um amigo meu que era seminarista, e ele falou assim para mim: Aristides, nós vamos ter aqui no seminário uma missa às 5 horas da tarde. Por que você não aproveita e não oferece teu pai e tua mãe no ofertório? Eu era muito criança e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: como é que eu vou convencer meu pai e minha mãe a entrar na cesta? Aí ele falou assim para mim: escreve num papelzinho. E eu escrevi. E eu fiz o ofertório. Esse ano meu pai e minha mãe completaram 64 anos de casado. E estão juntos até hoje, graças a Deus. Eles podem ter tido milhões de motivos, mas aqui dentro eu tenho certeza que foi aquele dia aos pés do altar. Porque a oração do Aristides é especial? Não, porque faz parte do mistério da liturgia. Quando hoje o nosso sacerdote impuser a mão sobre o pão e o vinho, e o grande milagre da vida acontecer, vai acontecer sobre as coisas que cada um de nós trouxer para diante do altar. Podemos então trazer dinheiro? Podemos, Senhor. Essa semana o Senhor me abençoou bastante, eu quero te retribuir aqui. Como nos diz Deuteronômio, né? Jamais aparecerão diante do Senhor de mãos vazias. Cada um vai dar em proporção do que Deus te deu. Se esta semana Deus te abençoou no muito, muito. Pouco, pouco. Nada. Alguém daqui pode dizer: esta semana Deus não me abençoou em nada. Nós podemos dizer isso, gente? Só o fato de estarmos vivos é motivo de não virmos com a mão vazia. Mas Senhor, recebe aqui a minha vida. Recebe meu casamento. Recebe meus filhos. Recebe meu trabalho. Recebe as minhas angústias. Transforma essas coisas no teu corpo e no teu sangue. Quando eu vier e fizer a oração eucarística junto com o sacerdote, nós vamos observar o que a gente fala. Recebe, Senhor, a nossa oferta. Santifica, Senhor, a nossa oferenda. E depois nós vamos junto apresentar isso ao Pai. É com Cristo, por Cristo e em Cristo. Quando eu comungo tudo que eu depositei diante do altar, mas agora transformados. E aí eu pergunto: quem é que daqui hoje precisa voltar para casa com uma graça alcançada? Levanta a mão. Quem é que precisa? Onde é que nós católicos tomamos posse disso? É aqui, ó. O Jesus eucarístico é a resposta a todas as nossas necessidades, mas eu só vou compreender isso quando eu estiver ali no altar. Então, o dízimo nós trazemos na igreja para levarmos a igreja para o mundo. No ofertório nós vamos trazer aquilo que em nós ainda é mundo, para ser transformado no corpo e no sangue de Jesus. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Hoje a nossa oração da Assembleia será diferente. Eu gostaria de convidá-los a baixarmos a nossa cabeça e dentro do nosso coração irmos buscar tudo aquilo que precisa ser hoje consagrado diante do altar. O que é que você precisa ver transformado no altar do Senhor? Lembre das pessoas que você ama. Traga a sua família. Traga as suas angústias, suas tristezas. E peça para o Senhor: Senhor, eu preciso que isso seja transformado no teu corpo e no teu sangue. Mas é motivo também de trazermos nossas conquistas, nossas alegrias, nosso trabalho, nossos amores. E com alegria fazermos comunhão com Deus. Amém. Hoje nós somos convidados a fazer uma grande procissão, grande na intenção, curta no trajeto. Vocês podem ver que as urnas vieram aqui para frente. Antigamente nós tínhamos uns cestos que se chamavam espórtulas, que ficavam próximos do altar, para que nós pudéssemos fazer a nossa oferenda sem colocarmos em cima do altar, onde só deve ficar pão e vinho. Por motivos de segurança, ao longo do tempo, se transformaram nessas urnas. Então, o que nós somos convidados a fazer? A virmos na nave central e nas naves laterais, passamos aqui, deixamos aqui a nossa oferta, e quando voltarmos para os nossos bancos, cada família vai ganhar este presente hoje da paróquia. É um livrinho com 4 encontros bíblicos sobre o dízimo, para que você, na sua casa, com a sua Bíblia, você possa então entender melhor esse mistério que é o dízimo. E que extraordinário será para a sua família. E a partir daí então, você vai poder fazer a sua opção consciente do dízimo. Ah, Aristides, mas justo hoje que eu não trouxe nenhum trocado. Esquece isso. Não fica com vergonha de abrir a mão vazia, que não. Pode estar vazia aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. E viemos à missa hoje para participar. Não vamos ficar ninguém nos bancos, não. Se alguém ficar parado, você puxa ele para vir junto. Afinal de contas, é uma procissão em família.